Você já passou por alguma situação na tua vida bem desafiadora, bem difícil? Você falou, gente, não vai ter como resolver isso. Essa prova, né? Essa tentação, esse momento que eu tô passando, eu não vou dar conta. Aí depois passa um tempo e você viu que você deu conta. E sabe por que isso acontece? A própria Bíblia nos traz a resposta. E o que eu quero trazer hoje para você é justamente esse entendimento. Para que durante a prova, durante a tentação, você já saiba o que fazer e não precise esperar o tempo, né, para tudo passar, para daí você ver que você deu conta. Que bom que você está aqui no Colo do Pai, o canal que em até 10 minutos por dia pode transformar a sua vida com Deus. Eu já vou direto pro texto porque eu amo esse texto, gente. Olha o que ele começa falando. Em 1 Coríntios 10, 12 fala o seguinte: aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Tem umas versões, né? Outras versões falam o seguinte: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Às vezes a nossa autoconfiança pode nos atrapalhar. Pode vir ali uma semente de orgulho, né? No sentido assim, não, eu estou caminhando certinho com Jesus. Certinho. Eu posso até dar ali uma camaleada ali, né? Ficar ao redor do pecado, ao redor de algo que Jesus não gosta, né? Que ele não direciona para minha vida, que eu vou conseguir resistir, porque eu estou certinha com Jesus. Gente, essa palavra é tão forte porque ele fala o seguinte: aquele que pensa estar em pé. Não significa nem que você está em pé. Se você pensar estar em pé, toma cuidado para não cair. E por que eu tô falando isso, né? Às vezes a gente julga as outras pessoas. No sentido assim, nossa, fulano desviou, né? Fulano caminhava com Jesus, agora não caminha mais, fulano desviou, enfim. E essa frase, esse versículo, ele vale muito pra gente refletir. Não só no sentido da gente não julgar as pessoas, mas pra gente fazer uma autoanálise. Eu penso que eu estou em pé. Aqui não tá nem falando que eu tô, gente, tá falando que eu só penso. Olha o auto-engano, né? Como vem de uma forma sutil. E aí ele continua falando: não sobreveio a vocês, isso é Paulo, né? Falando para a igreja ali de Corinto. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Então, o que acontece? As provações que a gente passa na vida, as tentações que a gente passa na vida, elas são comuns a todos os homens, né? Pode ver, você muitas vezes passou por desertos na sua vida, que se você for compartilhar com alguém, a outra pessoa também passou por um deserto parecido. Claro, não vai ser exatamente igual, porque cada pessoa é única, cada pessoa tem a sua própria dor, né? Enfim, mas se você observar, as provas, né, que a gente passa, elas são parecidas. Então, o próprio Paulo está falando isso, né? Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Então, a tentação, né, as provas que a gente passa, elas são naturais, né? Elas são do mundo, elas são da nossa vida mesmo, né? Só que olha que lindo, gente. Deus é fiel, sempre. Você pode não ser fiel a Deus, mas Ele sempre vai ser fiel a você. Então, ele fala o seguinte: Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas ele já dá aqui a solução. Quando vocês forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Aí eu fui pesquisar, né, o que significava na tradução essa palavra tentação. Porque uma coisa realmente, né, eu tenho tentação de, sei lá, comer chocolate, né? O meu exemplo, que eu amo chocolate. Eu tenho tentação, não sei, de cometer determinados pecados, né? Então, eu tenho algumas tentações na minha vida. Outra coisa são as provações, né? As provas. E esse versículo, ele cabe tanto para essas tentações quanto para as provas. Olha que interessante. Então, porque às vezes a gente fala assim, então se eu estou vivendo uma prova, é porque eu consigo suportar essa prova. É exatamente isso. Então, o que acontece, né? As tentações, né? As provas que a gente vive, os desertos que a gente enfrenta, eles são comuns a todos os homens, eles são naturais. Só que Deus providencia um escape. E o escape
ele não é natural. Ele é sobrenatural. Por isso, se você está enfrentando um deserto, se você está enfrentando uma tentação, se você está enfrentando, enfim, qualquer desafio na sua vida, peça para Deus um escape. Senhor, me ajuda. Esses dias eu aprendi, achei muito interessante, um pastor estava ensinando que uma das formas da gente sair dos nossos desertos, a primeira forma é ser grato e a segunda forma é ser contente no Senhor, né? E realmente, se a gente for olhar a história do povo de Israel, quando eles saíram do Egito até eles entrarem na Terra Prometida, demorou muitos anos. Isso aconteceu por quê, gente? Porque eles não foram gratos, pelo contrário, eles só murmuraram. E quando você murmura, o que você está falando para Deus? Não estou gostando da tua vontade, não está no meu agrado, né? O senhor quer aqui uma sugestão para fazer diferente? Enfim, a gente sabe que com Deus não funciona assim, né? Então, é a tua forma de ver aquilo que você está vivendo faz toda a diferença, inclusive no tempo que você vai passar por esse deserto. Quanto mais rápido que você aprende, gente, Deus já passa para outra, entendeu? É isso que eu penso, assim, é isso que a palavra nos traz muito, né? Porque Deus, ele quer nos ensinar. E por que ele quer nos ensinar? Porque quando ele nos ensina, o nosso coração se transforma e fica cada vez mais parecido com o dele. Certo? Então pode ver, se às vezes você passa por algo muito difícil na sua vida, mas depois você vai ver, meu Deus, meu coração foi transformado. Glória ao Senhor. Então assim, os desafios eles vêm e até quando você olha para o passado, você fala, hoje eu não sofreria tanto com aquela situação como eu sofri naquela época. Porque o seu coração vai sendo transformado. É isso que Deus quer, né? É isso que Deus busca. Não é fácil, ninguém fala que é. Mas aqui mesmo tá falando, Deus providenciará um escape. O escape não vem do que a gente pensa que tem que fazer. O escape, ele vem de Deus. Olha o cuidado de Deus, porque ele te coloca ali, né? Ele permite, né, que você passe por determinados desertos. Ao mesmo tempo, ele te dá o escape, ele te dá o aprendizado, ele transforma o teu coração. Então, realmente, a nossa parte é ser contente, é nos contentarmos no Senhor, é agradecer e louvar o nome do Senhor. Porque se você é filho, se você é filha, tem uma coisa que Deus quer só, o seu bem. Tem uma coisa que Deus quer só, que você tenha o coração transformado para que pareça cada vez mais com Jesus. Uma das cartas mais bonitas, né, que fala mais de alegria na Bíblia é a carta de Filipenses. E quando Paulo escreveu essa carta, ele estava na prisão. E um dos versículos fala assim, alegre-se no Senhor. Repito, alegre-se sempre no Senhor. Gente, o cara da prisão. Então, assim, as tentações, né, que a gente vive na nossa vida de uma forma geral. Como que a gente passa por elas? Orando ao Senhor, pedindo primeiro para Ele dar um escape. Segundo, seja grato, veja a mão de Deus nos detalhes. Mesmo diante do caos, se você prestar bem atenção, você vai ver a mão de Deus no detalhe do detalhe. Você vai ver o cuidado de Deus. Gente, é lindo você pensar isso, porque é um pai que não mima, é um pai que não passa a mão na sua cabeça. Não, filhinha, você tá errada, mas veja bem, né? Não. Uma coisa linda que eu escutei esses dias foi o seguinte, Deus, quando ele olha um comportamento seu, ele não olha o comportamento pelo comportamento. Ele olha o comportamento pela dor que vem atrás. Então é essa dor que ele quer curar. Amém? Vamos fazer uma oração. Paizinho amado, Senhor querido, eu quero te agradecer, Pai, porque mais um dia falamos a sua palavra, Senhor. Eu quero te pedir para que o Senhor nos faça ver a tua bondade, o teu amor, a tua mão em toda a tentação, em toda a provação, Senhor, em toda a prova que passamos na nossa vida, Pai. E que o Senhor nos ajude a dar um escape sobrenatural, aquele escape que a gente jamais imaginaria, porque o que vem do Senhor é sempre diferente daquilo que a nossa mente consegue imaginar, Pai. Eu te agradeço e te louvo, Pai. Quero te pedir para que o Senhor abençoe a família de cada pessoa que está aqui, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no nosso canal. A sua inscrição é muito importante para o YouTube entender o quanto a mensagem é relevante e para que a gente consiga alcançar novas pessoas, né? Quando a gente fala do reino, quando a gente fala da palavra de Deus, a gente não está falando de ouvir as coisas passivamente, sim da gente contribuir também para que outras pessoas sejam alcançadas e principalmente curadas. Deus te abençoe.